O texto de hoje fala sobre a cura de duas pessoas, né? Onde duas pessoas que estavam endemoniadas, elas são curadas através do Senhor, né? E observamos que esse fato se dá depois de um texto que expõe Jesus Cristo acalmando uma tempestade, onde as pessoas chegam a perguntar: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto logo em seguida fala sobre os endemoniados de Gadarenos, né? E essa região se localizava a uma região sudeste da Galileia, a 500 metros dessa região. Então, ali era uma região onde viviam muitos gentios, né, que trabalhavam com porcos, gado suíno, né? E a gente observa na palavra de hoje que, tendo eles chegado a outra margem, né, quando Jesus e os seus discípulos tinham a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, né, duas pessoas que estavam endemoniadas, ao encontro de Jesus, saindo dentre os sepulcros, né? Imagina essa cena, irmãos, né? A gente passou agora por uma sexta-feira 13, né? Halloween, né? As pessoas, né? Os Estados Unidos fazem uma festa bem grande, né, de Halloween, né? Sexta-feira 13 é um dia que sempre, quando aparece esse dia nos jornais, eles divulgam: hoje é sexta-feira 13, né? E gera um certo medo, né, nas pessoas que estão vivendo esse dia, por exemplo. E a gente observa que duas pessoas endemoniadas, eles saem do sepulcro, irmãos, né? Imagina essa cena, irmãos, né? Duas pessoas, você está passando próximo, né, de um sepulcro, e duas pessoas saem de lá, né? As pessoas, tem gente que, por exemplo, os góticos, né? Não sei, são góticos, né? Que sejam os góticos, os góticos, eles gostam de ficar na região do cemitério, né? Onde as pessoas que curtem um rock pesado, por exemplo, né? Eu já vi amigos que falavam: eu vou de vez em quando à noite no cemitério, a gente se reúne com a galera, né? Imagina, irmãos, né? Imagine, assim, nós, né? Normalmente as pessoas têm medo de passar próximo do cemitério, né? Medo não, assim, né? Tem um certo receio, porque ela traz à tona muitas coisas, né? Uma realidade nua e crua para nós. Sepulcro é local onde expressa a morte, né? Ali, passamos ali, a gente vê, lembra que um dia eu também vou estar ali, provavelmente, né? Se Jesus não vier antes, né? Então imagina essa cena: Jesus estava passando por essa região, aparecem dois endemoniados, e estavam a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Imagina, irmãos, eram duas pessoas endemoniadas, furiosas, que as pessoas tinham medo de passar por ali, irmãos. Recentemente lançaram um filme chamado It, né? É um palhaço lá que assusta as pessoas, né? E tem muitas pessoas que têm medo, né? Cheguei até a ter uma polêmica. Eu falei para o irmão: mas eu não tenho medo dessas coisas, né? Puxa, um palhaço dá medo, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que tem medo, né? Aí eu falei: gente, eu não tenho medo dessas coisas. Aí o irmão foi lá: o pastor deve se mijar de medo, né? Aí eu falei: irmão, você não me conhece, poxa, né? Tem gente que tem medo, né? Mas eu pessoalmente não tenho medo dessa. Eu acho, né, esses filmes de terror que aparecem hoje em dia, chega a ser ridículo. Poxa, como é que as pessoas têm medo disso aqui? Mas minha esposa tem medo, vi, né? Quando ela está assistindo assim comigo, quando a cena começa, né, naquela suspense, assim, vai acontecer alguma coisa, ela já está distante, ela começa a aproximar mais perto de mim, né? Porque ela acho que ela sabe, o homem que sente seguro, né, do lado, né? Imagina essa cena, irmãos, né? O medo que
as pessoas tinham medo de passar por ali. Que ninguém podia passar por aquele caminho, era um caminho que ninguém desejava passar. E eis que eles gritam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Esse tempo que eles estavam clamando e dizendo é o tempo vindouro da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Já é a hora, já chegou a hora, já não deu a hora que você está aqui fazendo aqui, é mais ou menos isso. E a sequência diz assim: ora andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, e se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Eles estão pedindo, os demônios estavam dentro dessas pessoas, e pede, espere-nos para esses animais. E Jesus ordena, pois ide, ordenou-lhe Jesus. Eles saindo passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Né? Os porcos morreram, irmãos. Né? Pediu-se para que jogasse, né? Eles pediram, joga a gente no porco ali, nos porcos. Né? Eles se jogaram, Deus falou, vai então para lá. Eles foram, e os porcos se jogaram despenhadeiro abaixo. Tanto que eles morreram no final. E continua dizendo, fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O título da mensagem de hoje é rogaram que se retirasse. Rogaram que se retirasse. Imagina, irmãos, né? A gente vendo toda essa situação, a gente fica pensando, poxa, haviam duas pessoas nesse lugar que necessitavam de ajuda, que precisavam de ajuda. Né? Mas a gente vê que, ao final desse texto, as pessoas que estavam ali pedem para que Jesus se retire de lá. Né? Muitas vezes, nós, né, quanto cristãos, não temos tanto a disponibilidade de ajudar as pessoas à nossa volta. Nós falamos, somos cristãos, eu ouço a palavra, eu vivo a palavra, eu medito a palavra, eu leio a palavra, e fica nisso. Hoje acontece um fato maravilhoso, onde duas pessoas que estavam endemoniadas, elas são libertas desse demônio. E assim, conseguem, através disso, viver uma nova vida. Mas as pessoas que estavam nessa região, eles se opõem a uma alegria que deveria, na verdade, acontecer ali. Eles estavam pedindo para que Jesus se retirasse desse lugar. A gente observa, através do texto de hoje, o quanto é importante Jesus permanecer em nossa vida. Primeiro ponto é, tudo está debaixo da soberania de Deus. Irmãos, tudo na nossa vida, tudo está debaixo da soberania de Deus, irmãos. É ruim saber disso? É difícil aceitar essa verdade? Eu creio que para um cristão, né, dizer, né, tudo está na soberania de Deus, é positivo, irmãos. Porque está tudo nas mãos do Senhor. Não é melhor nós, seres humanos, criaturas, dependermos de Deus do que nós dependemos de nós mesmos? Veja, Deus está no controle de todas as coisas. A gente vê no texto anterior que Jesus acalma a tempestade, irmãos. Veja, até a natureza está obedecendo a ordem de Deus, a ordem de Cristo. Não bastasse somente isso, agora até os demônios obedecem à ordem de Jesus. Mas o difícil é quem aqui, irmão? Somos nós. Até a natureza, até os demônios, até toda a criação obedece, mas a única criatura que não obedece tanto quanto esses que eu citei, somos nós. Como é difícil de nós obedecermos e nós seguirmos e aceitarmos a soberania de Deus. Por quê?
Nós queremos a nossa liberdade, né? A nossa soberania. Amados irmãos da Igreja Água Viva, é muito bom estar diante da soberania de Deus, porque isso significa que, quando a soberania de Deus permanece em nossa vida, Deus estará cuidando de nós. Da mesma maneira como o texto de hoje nos mostra, todas as coisas estão debaixo do Senhor. Todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. E por isso que é maravilhoso saber, irmãos. Alguns dias desses, a minha filha caçula, ela adora dirigir. Toda vez ela entra no carro, ela quer pilotar. Ela fica lá. Acho que ela é mais, acho que ela vai querer dirigir mais cedo do que a minha mais velha, né? E ela senta e fala, papai, eu quero dirigir. Uma vez assim, é perigoso, né? Daqui indo para casa, aqui do lado, né? Então, eu coloquei ela no colinho, assim, sabe? Para ela, sentir que ela está dirigindo. E como ela ficou feliz, irmãos. Ela ia assim, pensava que ela estava pilotando de verdade. Ela pensava que ela estava estacionando o carro. E como ela ficava feliz. Mas quem estava ali, na verdade, controlando toda a situação era o pai, sou eu, né? Mas ela achava que era ela. Irmãos, não é mais ou menos isso a nossa vida? Nós queremos estar no controle das coisas, mas devemos saber que no controle de todas as coisas está o nosso Deus. E por isso que nós conseguimos ter paz em nosso coração. Ter paz em nossa vida, não é? Aquele texto que nós sempre lemos no Natal, né? Quando Jesus sobre o nascimento de Cristo, glória nas alturas, né? E também paz na terra para os homens, né? Então, glória nas alturas pela vinda de Cristo e paz na terra aos homens que creem nele, irmãos. Imagina. É isso que o texto nos mostra hoje, mais uma vez. A soberania de Deus nos traz paz. Quando Deus está no controle das nossas coisas, tudo em nossa vida se torna algo harmônico. Algo que está em perfeita situação. Mas muitas vezes a realidade não parece ser aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso. Mas quando a soberania de Deus está na tua vida, irmãos, numa coisa melhor. A melhor coisa é quando Deus está no controle, do que você estar no controle. Você não confiaria a tua vida para alguém que, por exemplo, totalmente inexperiente. Não tem casos onde a gente vê certos líderes, por exemplo, você diz, poxa, esse cara é muito mais novo que eu, muito inexperiente, não é? Isso aqui você reluta, né, seguir esse líder, né? Até dentro da igreja. Mas, quando estamos perante a soberania de Deus, devemos saber que Ele está nos guiando. Amados irmãos, fiquem felizes quando Deus está, a sua soberania, comandando a tua vida. Porque Deus fará coisas maravilhosas. Segundo ponto, para ganharmos a vida é necessário sacrifício, irmãos. Para ganharmos uma vida, você tem que sacrificar. Imaginem uma mulher grávida. Como uma mulher grávida sofre. Sabe como é difícil? As moças que nunca passaram pela gravidez, tem algumas moças aqui que nunca passaram. Como deve ser difícil. A gente que é marido vê do lado, né, como é difícil, né? Os primeiros meses, né, aquele enjoo, cheira qualquer coisinha, acha que passa mal. Depois chega às vezes um pouco mais, começa a inchar os pés, né? Tem gente que fica inchado, cara de bolacha. Poxa, imagina para uma mulher que é vaidosa, fica com uma cara de traquinas, né? Poxa. Mas a mulher, ela está se sacrificando em prol de uma vida, irmãos. Não somente isso. Chega no 7º, 8º, 9º mês que a mulher não consegue nem dormir, irmãos. Os maridos aqui, né, sabem disso. Mas mesmo assim não fazem nada.
Acho que só eu, acho que os outros fizeram, né? Mas para gerarmos uma vida é necessário esse sacrifício. A mulher é a que mais sabe o que é o sacrifício para gerar uma vida. Não somente todo o processo da gravidez, mas sim a dor do parto, irmãos. Imagina a dor do parto. Eu vi a minha esposa fazendo cesárea. Eu entrei lá, o doutor me chamou, eu entrei lá. E o doutor tinha colocado uma toalhinha assim que cobria, né, para não ver. Mas eu sou alto, eu fazia assim, eu via tudo. Geralmente tem marido que não gosta de ver, mas eu fiquei curioso, como é que será que é dentro de uma pessoa, de ser humano? Fiquei olhando assim, irmãos, assim, aí o médico falou, não olha não, ele botou a toalhinha mais alta assim, né? A dor de um parto, a dificuldade, né, para gerar uma vida, é muito difícil, nós sabemos, né? O sofrimento, o sacrifício que é necessário. Da mesma maneira, hoje, nesse texto não está escrito, mas em Marcos capítulo 5, versículo 15, mostra que esses demônios que estavam sobre essas duas pessoas foram julgadas para 2.000 porcos, irmãos, 2.000 porcos. Sabe, foram sacrificados nesse ato 2.000 porcos. Imagina o valor, eu não sei o valor estimado de cada porco, mas eu fiz uma pesquisa no exterior, chegava a ser $600 cada porco, imagina. Não sei o valor no Brasil, né? No Brasil talvez seja um pouco mais barato. Mas imagina, irmãos, 2.000 porcos foram jogados, né, na água, morreram simplesmente, sumiram. Isso nos mostra o sacrifício, o quanto vale uma vida, irmãos. O quanto você se sacrifica para uma vida. Né? O quanto você é capaz de dedicar por uma vida. Amados irmãos, a Igreja Água Viva, eu desejo que nós que estamos aqui, possamos dedicar nossa vida em sacrifício para que possamos assim trazer novas vidas ao Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Jesus Cristo não diz, né, sua grande comissão, né, diz que para que nós, né, ide para trazer pessoas e levar o Evangelho diante do nosso Senhor. Ele está dizendo, vá, sacrifique-se, carregue a sua cruz e traga vidas para mim. Da mesma maneira, amados irmãos da Igreja Água Viva, que nós possamos sacrificar para que possamos ganhar vidas em prol do Senhor Jesus Cristo. Que seja cada um aqui dos irmãos de nossa igreja pessoas aptas e preparadas para este sacrifício. Terceiro ponto, devemos rogar pela companhia de Deus em nossa vida. Devemos rogar pela companhia de Deus. As pessoas aqui terminam o texto dizendo, pedindo para que Jesus se retirasse. Por quê? Eles haviam, talvez, provavelmente, imagina o dono desses porcos, né, irmãos? Do nada ele sofreu um prejuízo enorme. Perdeu todos os porcos que estavam criando, talvez com carinho para vender. Os judeus não comem porco, né? Eu vi alguns textos que diziam que talvez fosse um judeu que queria vender para os gentios os porcos, porque os judeus não comiam carne de porco. Ou talvez fosse um gentio que estava criando porco ali para vender também. Mas vemos que a companhia de Jesus aqui foi rejeitada. Vendo aquele milagre acontecer ali, eles simplesmente olharam para um outro ponto totalmente diferente daquilo que Jesus Cristo estava querendo mostrar a eles. Eles simplesmente enxergaram apenas o prejuízo que essas pessoas sofreram. O prejuízo de perder 2.000 porcos, não vendo o grande milagre que Jesus Cristo havia feito na vida dessas duas pessoas. Muitas vezes nós olhamos apenas aquilo que nós queremos. Não é verdade, irmãos? Já viu uma pessoa, por exemplo, apaixonada, ela só olha para... Não adianta você falar, aquele fulano não presta, não adianta, irmãos.
Eu também fazia isso, mas não perco mais tempo com isso. Quando a pessoa está apaixonada, não tem jeito. Tem que deixar, fazer o quê? Tem que deixar sofrer sozinho. Recentemente, eu vi uma irmã aqui, que não é da nossa igreja, ela falou que sofreu uma traição. Não é nem do marido, é do noivo, né? Nem casaram, ainda já foi traída. E você ouvia a pessoa falando assim, ela estava querendo voltar. Ela falava, xingava, falava mal, mas no fundo, você via essa pessoa querendo falar, vontade de voltar. Eu falei, poxa, o cara que faz uma vez, vai fazer 2 vezes, vai fazer 3 vezes, vai fazer 4 vezes. Né? Fui ser bem sincero, né? Aí essa pessoa não falou, mas será que... irmãos. Aí eu falei, vi que não adiantava falar, não falei mais. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes, né, nós olhamos apenas para aquilo que a gente quer. Quando a gente fica obcecado por alguma coisa, a gente não quer perder aquilo, quer conquistar de qualquer jeito. E não adianta as pessoas à nossa volta falarem, não. Da mesma coisa, o texto aconteceu, o mesmo fato. As pessoas apenas olhavam a perda, né, daquilo que eles tiveram, o prejuízo que tiveram. E não viram o milagre, viram sim o milagre que Jesus fez, mas acharam, legal o que ele fez, olha, mas cadê os nossos porcos? Perdemos, tiveram um prejuízo imenso. Irmãos, enquanto esses estavam rogando para que Jesus se retirasse de suas vidas, não vendo o milagre que Jesus havia feito, não vendo a maravilhosa ação divina que estava acontecendo ali, ficaram, né, apenas olhando seus prejuízos. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo de todo o coração que olhemos rogando a todo instante a presença de Deus em nossa vida. Você tem que rogar pela presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Nós necessitamos dessa presença constante em nossa vida. Por quê? É através dessa presença de Deus que nós venceremos este mundo. É a presença de Deus que nos faz diferente de outras pessoas deste mundo, irmãos. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, desejem, anseiem pela presença de Deus. Busquem em oração, roguem ao Senhor pela presença do Senhor. E que assim o Espírito de Deus possa permanecer na vida de cada um de nossos irmãos. Gostaria de concluir a mensagem de hoje. Hoje estou sendo bem breve. Ó, a alegria do irmão aqui. Ele estava dormindo, falei, concluir já sobre o sorriso. Horário de verão, né, irmãos? Então, todo mundo está cansado. Amados irmãos, a presença de Deus é essencial para nós. O cristão que se distancia do seu pai, ele vai sofrer muito mais do que sofreria ao lado dele. A gente vê isso, irmãos, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo diz o quê? Pai, me dá todos os meus bens, vou embora. Vou viver a minha vida. Mas depois, o que acontece? Ele volta simplesmente nu, entre aspas, né? Perdeu tudo que ele tinha. E diz, pai, me aceita aqui, eu não vou mais, não quero ser chamado de filho, eu vou ser seu servo aqui. Deixa eu viver na tua casa, pelo menos. Vou trabalhar aqui. Amados irmãos, que nós possamos estar sempre ao lado do Senhor, rogando pela presença de Deus em nossa vida. E que assim possamos preparar-nos, o nosso coração, para sacrificar a nossa vida para ganharmos a vida das pessoas que estão à nossa volta. E também tenhamos sempre a fé na soberania de Deus. E essa soberania é o que nos vai mover a cada instante, a cada momento em que encontrarmos decepções e dificuldades. É isso que nos vai dar a energia, a força necessária para mantermos-nos fiéis ao Senhor.